O transporte público no Brasil sempre foi criticado, na maioria das vezes pelo fato do veículo estar sempre lotado, as condições ruins e a qualidade ruim do serviço prestado. Além do constante aumento da passagem, que sempre gerou protestos nas capitais de todo o Brasil. Pesquisas realizadas pelo IPEA em 2011 e 2012 constam avaliações bem negativas, como péssimas ou ruins, em mais ou menos 60% dos entrevistados. Um verdadeiro exército de trabalhadores que passou a morar nas grandes metrópoles brasileiras a partir da segunda metade do século XX não encontrou boas condições de moradia, devido à forma do capitalismo, onde as terras estavam supervalorizadas, o que dificultava a permanência das classes baixas nas grandes cidades. Mesmo com a maior parte dos habitantes das grandes cidades morarem em zonas mais periféricas, era nos bairros nobres onde apareceriam as maiores chances de emprego. Os trabalhadores, nessa circunstância, tinham que fazer um deslocamento muito grande para chegar ao emprego por meio do transporte público. Mas, mesmo necessitando, não houve a menor preocupação dos administradores públicos para empreender na melhoria dos transportes. Pelo contrário, com a já oficializada Constituição de 1988, as ações de qualidade dos meios ficou à mercê das prefeituras. Nos últimos anos, com a ineficiência do transporte público, o governo incentivou muito o consumo de carros populares. Mas mesmo assim, não teve nada certo, pelo fato de não haver uma boa mobilidade urbana. E agora, além de ônibus lotados, teríamos também trânsitos congestionados em qualquer cidade, mesmo com população baixa. Na época, a OMS afirmou que a questão do transporte público teria grande relação com a saúde pública, desde que, com transportes eficientes, haveria menos carros na cidade, o que causaria menos acidentes, poluição e etc. Com tudo isso, é importante ressaltar que para se modificar e realizar melhorias no transporte público no Brasil, é preciso repensar bem as questões de mobilidade e democratizar o acesso aos grandes centros urbanos, para que os deslocamentos longos diminuam. Além de repensar a forma como os investimentos vão ser feitos pelo governo, modernizando-o e garantindo fácil acesso à população, e diversificando mais as opções, como mais instalações de trens, metrôs e ciclovias. Eu vou falar da qualidade do transporte público no Brasil e os protestos. A disseminação de protestos e manifestações que marcou o ano de 2013 no Brasil é representativa do descontentamento da sociedade para com o transporte público. Mais do que simplesmente insatisfeita com o aumento do preço das passagens, a população também se queixa da qualidade dos serviços prestados em todo o país. O transporte público no Brasil estrutura-se principalmente pela utilização de ônibus, além de metrôs e trens. De acordo com a Constituição Federal, o serviço deve ser administrado e mantido pelos municípios, mas os investimentos devem ser realizados também pelos estados e pelo governo federal. É importante ressaltar que, quando se refere ao transporte público, não estamos falando somente do meio de transporte utilizados, mas de questões referentes à mobilidade urbana e à infraestrutura existente para esse transporte, como estações e terminais. Além do mais, é preciso que se compreenda que o transporte público está disponível para grande parte da população do país. Cidades maiores e com uma maior quantidade de zonas afastadas necessitam de um transporte público mais amplo e massificado para evitar a ocorrência de ônibus lotados insuficientes para atender a população. De um modo geral, o transporte público no Brasil é considerado ruim e insuficiente, com passagens caras e ônibus frequentemente lotados, veículos em condições ruins, além de grande tempo de espera nos pontos de ônibus e metrô. O Brasil teve o seu processo de industrialização ocorrendo de forma tardia e em uma velocidade bastante elevada, assim como aconteceu na ampla maioria dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Tal processo motivou o rápido e descontrolado crescimento das cidades através da expansão do êxodo rural, migração em massa da população do campo para a cidade, oriundo da mecanização e concentração de terras no meio agrário. Essa grande massa populacional encontrou no espaço das grandes cidades dificuldade para a sua permanência, com o valor dos terrenos e imóveis aumentando consideravelmente e sobrevalorizando a todo momento. As populações menos privilegiadas tiveram de buscar por moradia em zonas mais afastadas dos grandes centros.
além de favelas, invasões e ocupações irregulares de todo tipo, isso sem falar do contingente populacional em situações de rua. Para piorar, essas zonas separadas não contaram com investimentos públicos em infraestrutura, o que gerou áreas muito dependentes das regiões urbanas mais valorizadas.